Há alguns meses atrás, eu investi um valor de R$ 192.000 e desde então eu notei que eu ganhei um funcionário que se chama juros compostos. E o objetivo desse funcionário é empurrar o meu patrimônio, fazer ele crescer como se fosse uma bola de neve. E de modo simples, o que eu aprendi é que eu desembolsei R$ 192.000. Isso é um patrimônio. Só que esse patrimônio, desde então, embora eu não mexi nele, ele tem estado em constante movimento. E desde então, ele já ultrapassou o valor de R$ 208.000 por conta dos juros compostos, por conta do efeito bola de neve. Isso em apenas 7 meses, um pouco mais do que isso. E, basicamente, o valor que eu recebi em juros dessa aplicação está acima de R$ 16.000. E em poder de compra, o que daria para comprar hoje com esse valor? Esse valor que foi criado do zero, com apenas os juros trabalhando ao meu favor. Bem, atualmente daria para comprar um carro. É verdade que é um carro simples, mas seria muito útil, muito funcional, um Celta. Só que eu não vou fazer isso, eu não vou mexer nesse dinheiro, eu não vou comprar um carro. O que eu vou fazer, na verdade, é deixar o funcionário continuar trabalhando os juros compostos, porque ele tem sido um bom funcionário. Ao longo desses 7 meses, eu sempre recebo rentabilidade por dia útil, porque esse funcionário ele não trabalha na escala 6 por 1, ele trabalha conforme o CDI. É uma aplicação chamada CDB que paga 100% do CDI por dia útil, liquidez diária. Então, eu recebi em média R$ 2.300 ao longo desses 7 meses. E a função dos juros compostos, além de pagar liquidez diária, além de fazer o patrimônio crescer, é combater a inflação, que conhecemos também como IPCA. E a inflação funciona como uma ferrugem, que corrói o seu poder de compra. Então, ao longo desses 7 meses, a inflação esteve trabalhando, conforme vocês podem ver no gráfico, a linha vermelha, e ela esteve em 1,43% ao longo desse período. Porém, a aplicação que eu fiz, os juros compostos, ele tem trabalhado ao meu favor também e atingiu 8,38%. Ou seja, em rentabilidade real, ficou quase em 7% o valor da minha aplicação, se comparada a diferença com o IPCA, tá bom? E pode ser que você diga assim, mas você começou com um valor muito alto. Será que se eu começar com um valor baixo, por exemplo, o valor de um salário mínimo, será que eu consigo crescer o valor do meu patrimônio assim como você fez? E a verdade é que sim, você consegue, e eu incentivo que você faça isso, porque eu também comecei do zero. Há cerca de 5, 6 anos atrás, eu também não tinha um valor relevante. Eu comecei com R$ 0. Então, o que que eu fiz? Eu decidi criar uma série aqui no canal mostrando o valor que os juros compostos ele pode ter no nosso patrimônio. Em janeiro de 2026, eu gravei um vídeo, mais especificamente no dia 5 de janeiro. Esse vídeo vai estar no final lá do vídeo, no card, na descrição. Vocês podem conferir após ver esse vídeo. Nesse vídeo, eu fiz a aplicação de R$ 1.622,03. Por que esse valor? Porque o salário mínimo atualmente ele está em R$ 1.621. E desde então se passaram 36 dias. E essa aplicação é um patrimônio. E esse patrimônio, com o passar do tempo, ganhou um funcionário, chamado juros compostos. E esse funcionário tem trabalhado para fazer esse patrimônio crescer. E desde então, esse patrimônio ele só cresceu. E cresceu para R$ 1.645,78. Isso significa que eu recebi R$ 23,75 ao longo desse período de 36 dias. E como que ficou a rentabilidade dessa aplicação se comparado com o IPCA? Bem, o IPCA, ao longo desse período, ficou em 0,33%,
E esse investimento, que foi no Tesouro Selic 2031, ficou em quase 1,5%. Então, a rentabilidade real ficou acima de 1% nesse investimento. E a verdade é que, atualmente, o investimento que eu fiz, ele ainda não compra um Celta, não compra um carro. Mas esses R$ 23,75, nesse primeiro mês, ele pode comprar 3 pacotes de 1 quilo de feijão carioca. Talvez você fale: poxa, mas é muito pouco. Compra também 250 gramas de café pilão. Não é muita coisa, mas é apenas o primeiro mês. Tudo tem um começo. Aqueles R$ 192.000 também teve um começo. Em 1994, 22 anos atrás, 32 anos atrás, na verdade, o valor de um salário mínimo era R$ 70. Hoje em dia, talvez a gente não consiga comprar 1 quilo de café com esse valor de R$ 70. Então, ao invés de deixar o dinheiro parado, você precisa fazer o seu dinheiro crescer com investimentos, investimentos que paguem acima da inflação. Então, o valor de R$ 1.622 que eu apliquei é o patrimônio. Eu estou apenas observando ele crescer. Ele atingiu R$ 1.645. Ele vai ter o vencimento em março de 2031. E até lá eu tenho 61 meses para observar o efeito bola de neve, observar os juros compostos trabalharem. E a verdade é que a série desse canal, dessa aplicação que eu fiz, não vai morrer quando chegar em 61 meses, porque eu vou continuar fazendo vídeos sobre essa aplicação ao longo de anos, décadas. E basicamente, ao longo das décadas, vocês também vão acompanhar esse valor crescer, o valor desse patrimônio. E basicamente o objetivo desse vídeo, que faz parte da série Crescendo o Patrimônio com um Salário Mínimo, que é um valor relativamente baixo, que você pode conseguir aplicar, se não em um mês, talvez ao longo de meses, você consegue aplicar. Você faça isso, você me acompanhe e veja o valor do seu patrimônio crescer. A verdade é que, se você aplicar, você não vai fazer apenas uma aplicação, você vai fazer várias aplicações. E com o tempo, você vai ter vários funcionários trabalhando ao seu favor, os juros compostos. E cada um desses funcionários, eles vão contribuir para que o seu patrimônio ele cresça. Portanto, eu fiz diversas aplicações também ao longo desses últimos 6 meses. Essas são aplicações apenas no Tesouro Selic 2031, que eu fiz ao longo dos últimos 6 meses. Você talvez pode falar assim: ah, mas você ganha bem. A verdade é que eu acabo fazendo muita renda extra, além do meu trabalho que eu tenho de segunda a sexta-feira. Então, por conta disso, eu consigo aplicar o valor e aí eu acabo recebendo juros em troca. Portanto, meu incentivo é que você apenas comece a investir e tenha paciência. E se você fizer isso com apenas um salário mínimo, você vai crescer o seu patrimônio.